Olá pessoal, bom dia. Hoje estamos tendo a oportunidade de mais um dia, fazer uma reflexão. Isso é muito importante ter essa oportunidade, ou seja, você usar o seu tempo para colocar em ação pensamentos que deem mais profundidade a situações, a coisas que acontecem naturalmente na vida da gente, do mundo, da existência em si. Eu, por exemplo, agora mesmo, antes de começar a falar essas palavras, eu estava em meditação. E a meditação é um estado de consciência que você submete à sua mente para você atingir a profundidade do seu ser, daquilo que você é, para você chegar a esse ponto de fazer uma comunhão interna com o seu eu, com a sua realidade. Você tem que se situar internamente naquilo que se chama a meditação. E aí, através da respiração, da concentração adequada, naquilo que você pretende no seu interno atingir, você vai galgando essa energia interna que vai se sutilizando até que você alcança um grau de estabilidade mental onde você consegue sentir a sua presença, a sua realidade, a sua integração com o divino que está em tudo e em todos. De modo que eu estou falando isso devido a fazer uma analogia com a reflexão, que podemos, fazer todos os dias ou quando você quiser, essa profundidade de pensar, não simplesmente ter pensamentos superficiais, pensamentos que fazem a pessoa agir como um mecanismo, robótico, vamos dizer assim. As pessoas agem nas suas vidas dentro de programações sem perceber que estão fazendo coisas simplesmente por hábitos, A pessoa sente necessidade de fazer alguma coisa porque ela tem que estar num tipo de movimento mental onde ela se afasta cada vez mais da sua essência. Entende o que eu estou falando? A meditação diária faz com que você entre em comunhão com o seu eu, com a divindade, e os seus movimentos são espirituais. Eles já passam a ser um fluxo da vida. Essa é a ideia, Até quando o mestre Jesus falava, olha os passarinhos, como eles vivem na natureza, eles não estão tão preocupados, simplesmente existem em seu fluxo natural com a vida, e essa é a perfeição. Só que a vantagem do ser humano em relação a um passarinho é que ele pode estar situado no seu eu, no espírito, naquilo que ele é em relação a Deus. E fazendo isso, a pessoa entra num fluxo natural que é o pretendido por todo ser vivo que está desenvolvendo a espiritualidade, a evolução num determinado planeta dentro desse universo.
Então, dessa forma, né, que Jesus fala, né, olha os passarinhos, eles não estão preocupados e Deus está fornecendo tudo para eles. E vocês, que são seres humanos, que são formas bem superiores aos passarinhos, porque você tem essa inteligência que te dá o poder de se auto-indagar ou auto-realizar. Então, para Deus, os seres humanos, eles são, assim, muito mais importantes dentro desse contexto evolutivo, tá? Não que o ser humano seja melhor que o passarinho, mas ele é uma forma num estágio superior que tem a possibilidade de realizar o eu, aquilo que você é, e realizar essa conexão com Deus, despertando o amor. E aí o Mestre Jesus fala, se Deus ele oferece tudo para os passarinhos que estão vivendo nesse fluxo natural da vida, quanto mais para vocês que são seres humanos, que aos olhos de Deus, dentro das formas construídas, é o elemento mais assim importante, mais incrível, certo? Então, por isso que o Mestre Jesus ele fala, vocês têm pouca fé, vocês não estão ativando, né, ou direcionando as suas energias para a fonte suprema da existência que está mantendo tudo. A pergunta é, por que que os passarinhos estão totalmente à vontade na natureza, sendo abastecidos por Deus, nascendo, seguindo seus princípios evolutivos e morrendo, né? E por que que o ser humano ele não está fazendo isso? Você tem que refletir, tem que se perguntar por isso. Porque o ser humano tem essa inteligência, né? Essa inteligência, essa mente superior que o ser humano tem, ao mesmo tempo, ela pode ser o maior amigo, né, a mente, como pode ser o maior inimigo. Nesse sentido que o ser humano tem um tipo de ego, um falso ego, né, que faz ele pensar que ele é dominante, que ele é superior, que ele é melhor do que os outros seres da criação. Ele quer dominar, ele quer controlar. Temos que pensar nisso. E daí porque os seres humanos não seguem esse fluxo natural da vida em comunhão com o divino que está dentro do seu coração, ele está sempre vivendo de uma forma insatisfeita, está sempre sofrendo de alguma forma, né? Porque ele está ansioso, está querendo cada vez mais coisas, vivendo separado da divindade, de forma que sem o fluxo natural da vida, a pessoa ela se sente desamparada. Parece que a vida dela não tem assim um sentido maior. Porque de alguma forma, quando você está nessa forma humana e usa a mente e a inteligência de uma forma egoísta, na verdade você está querendo se tornar o próprio Deus. Você não se rende a essa divindade que está em seu coração e aí você perde o seu caminho real, evolutivo dentro dessa forma humana de existência. Temos que questionar isso, né? Por que estamos hesitando tanto em nos render à divindade suprema? Por que estamos colocando tudo em dúvida? Por que que nós não nos esforçamos, nem que seja um pouquinho,
para atingir esse estado profundo de meditação, onde no silêncio da mente encontramos, né, a nossa realidade, aquilo que somos, certo? Então há esse princípio, essa prática espiritual que todos deveriam fazer. É urgente fazer isso. Você atingir a sua essência. E aí, quando você se movimentar nesse mundo, através dessa forma humana, que é maravilhosa quando usada conscientemente para a evolução, você vai se movimentar espiritualmente. Certo? O fluxo da vida, na realidade, ele é espiritual. A diferença entre o passarinho e o ser humano é que o ser humano ele tem essa consciência, ele consegue perceber conscientemente como que Deus interage com ele nessa movimentação evolutiva da vida. Essa é a vantagem da forma humana, né? E se você não usa a sua inteligência para constatar ou perceber a sua existência se movendo dentro da existência divina, você está indo para um caminho perigoso, onde você pode, né, usar a sua vida de uma forma indevida, onde irá aumentar, né, o sentimento de miséria, de sofrimento, de necessidades psicológicas e vários derivativos aí emocionais que geram doenças, desequilíbrios, desarmonias. O passarinho, né? O passarinho ele não está pensando quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, quem é Deus. Ele não está precisando de uma religião, de uma filosofia. Ele não tem um ideal. O passarinho simplesmente segue o fluxo da vida que acontece de acordo, né, com a evolução que Deus propõe para aquela forma de passarinho, para ele ser daquele jeito. Ele não tem essa mente superior, essa inteligência. O espírito que está vivendo na forma de um pássaro, ele é simplesmente natural, como todos os animais, né? A gente está falando aqui dos passarinhos, ensejando as palavras do Mestre Jesus, né? Então Jesus ele explicava assim de uma forma bem simples, né? Olha só, os passarinhos, eles seguem o fluxo natural e Deus está mantendo, protegendo, está servindo todos os seres da natureza. Aí também ele falou sobre os lírios, né? Que os lírios, olha a simplicidade dos lírios, mas eles se vestem tão belos quanto o rei Salomão. Depois o Mestre Jesus também falava, não vos preocupeis com o que vocês têm de comer ou vestir, porque Deus ele já sabe o que vocês querem antes que peçam. Deus já está vestindo os lírios. Observem, né, o perfume, a fragrância, a beleza, né, da criação, das flores, colorido. E observe também os passarinhos, olha lá, eles estão se alimentando. Eles não estão vivendo num tipo de paranoia, de neurose ambiciosa, de conquistar as coisas, né? Eles não estão desajustados da existência de Deus. Da mesma forma, o ser humano ele tem, não assim que viver como um passarinho, porque ele tem que usar as suas ferramentas superiores. E isso é a oportunidade.
a oportunidade para ter profundidade nas questões relativas a essas perguntas básicas da vida, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Quem é Deus? O que é a morte? Qual a minha missão específica nesse mundo? Qual o talento que eu devo usar para auxiliar a humanidade? Como eu devo proceder para servir, né, aqueles que são de espécies inferiores, que eu possa levar alguma luz ou ajudar, né, no processo evolutivo. O ser humano tem essa capacidade, né, esse poder. Por isso o Mestre Jesus falava, né, vós sois deuses, vocês têm que seguir no fluxo natural da vida e aprender a co-criar com Deus. Imagina, esse é o poder que o espírito tem enquanto está nessa forma humana de vida. O poder de co-criar a realidade, né, que ele quiser. Tendo essa interação com a consciência cósmica, com o ser universal, com a inteligência suprema, com Deus em seu coração. E aí, quando você, através da meditação diária ou de alguma prática espiritual, que faça esse contato, né, com o divino, seja através de mantras, né, ou de qualquer coisa assim que você sinta que está ativando o seu campo energético para perceber conscientemente a presença de Deus em tudo, isso te torna um ser livre, né? Ser livre, né? Quando você conhece a verdade te liberta. É isso que falou, né, o Mestre Cristo, né? Então Jesus era um ser, né? Não só Jesus, várias pessoas atingiram essa mente crística, que é a mente de comunhão com Deus. Por isso que Cristo quer dizer que é ungido, que é tocado pela presença divina. Então, quando um ser humano atinge a posição, né, de uma consciência crística, ele se torna um mestre. E o mestre é aquele que vive amorosamente para servir dentro do fluxo natural da vida, entendendo qual é a questão de você estar numa forma humana de vida. Por isso que um mestre existe. Ele simplesmente tenta explicar para as pessoas, que é o que se chama, né, ensinamentos, são as escrituras, qualquer coisa assim. O mestre ele quer ensinar você a atingir a sua realidade, a sua essência, para que você viva feliz nesse mundo, para que você cocrie tudo o que você quiser. Porque na forma humana, o espírito ele já está numa condição onde ele pode ser chamado de Deus, nesse sentido que ele cocria com a divindade nesse mundo, sabendo exatamente qual é a necessidade do plano de Deus para a humanidade. Todo mundo que encarna nessa condição humana tem que necessariamente entrar em contato com o divino no seu coração para atingir a perfeição da evolução humana. Por isso que no Bhagavatam, essa escritura é dito que a vida do ser humano ela é criada por Deus para que você faça o sacrifício diário de se conectar com a divindade, de revelar o mistério espiritual no seu coração, para você despertar esse amor por Deus. Por isso, né, que é dito, amai a Deus sobre todas as coisas. Porque através desse amor, que significa a conexão amável com Deus no seu coração, você passa a existir nesse mundo como, né, um fluxo natural de ser.
assim como os passarinhos, assim como o lírio. Só que você tem a vantagem de ter a compreensão, a percepção completa do que significa isso. Essa intuição, né? Ah, agora eu entendi. Eu entendi que eu tenho que viver a minha vida aqui e agora, um dia de cada vez, totalmente absorto nessa consciência divina, sendo tocado pelo amor de Deus para cumprir a minha missão humana nesse mundo. Basicamente, a missão humana é aprender a ser. Você tem que aprender a ser o que você é e não fazer alguma coisa. Quando a gente pensa, qual a minha missão, geralmente pensamos, né, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas esse fazer humano é uma derivação, uma consequência, um fruto daquilo que você é. Logo, através da meditação, você vai se encontrar com você mesmo, com a sua realidade, com a sua verdade, com a sua vida. E através desse encontro você passa a fazer. Mas esse fazer vai ser algo superior. É um fazer espiritual, é um fazer de acordo com a vontade de Deus no seu coração. E aí a sua vida segue perfeita. Você está protegido. Deus, ele vai manter a sua vida, né? Ele vai te trazer aquilo que se chama os acréscimos, né? Os alimentos, as coisas materiais, a sua inteligência espiritual vai aumentar. É isso que o Mestre Jesus estava falando, né? Observe os passarinhos. Eles estão ali cantando, felizes, seguindo todas as diretrizes materiais, né, da vida, e seguem assim nesse movimento, né, nesse fluxo. Mas você é muito mais do que os passarinhos, né? Não o espírito, né? O espírito que está no passarinho é igual ao espírito que está na forma humana, porque tanto o espírito do passarinho é uma parte integrante de Deus, como você também. Só que são estágios evolutivos de consciência. Você já esteve numa forma inferior e agora você está numa forma humana. Essa tem que ser a profundidade. É isso que você tem que questionar. É isso que nós estamos refletindo nesse exato momento. Né? Como você está usando a sua forma humana de vida agora? Já que você entendeu isso que eu estou falando, você agora pode fazer uma análise interna. Será que eu estou usando o meu tempo para me dedicar mais a uma meditação, a uma prática espiritual, a um estudo das palavras, né, de um mestre, a um estudo, né? Ou eu simplesmente vivo uma vida me movimentando egoisticamente, fugindo de mim mesmo, né? Querendo fazer milhões de coisas, e a vida para mim não tem nenhum sentido, não entendo quem é Deus, o que é Deus, isso aí é tão distante, e aí depois eu fico questionando sobre religiões, filosofias. E aí meus ideais vão mudando com o tempo, tantas experiências, né? Tantas lições, tantas vidas encarnadas, mas agora você, não só você, muitas pessoas estão, né, aqui nessa forma humana e continua a mesma coisa. Você não está usando a sua inteligência e a sua mente, que são as ferramentas mais maravilhosas do universo, para alcançar esse estágio de união com Deus, né, através do amor, mas você está usando de uma forma completamente, vamos dizer assim, maquiavélica ou pervertida, né? Você usa a sua inteligência para ser uma pessoa esperta nesse mundo,
onde você passa por cima de todo mundo, conquista coisas materiais de uma forma assim, né? Totalmente ambiciosa, negligencia o sofrimento das outras pessoas, não está aí para ninguém. Tem seus gestos de caridade para alívio de consciência, mas a sua vida é completamente vazia, né? Porque você não está observando os passarinhos. Você não está observando os passarinhos no seu coração cantarem alegres quando surge o sol, quando cai a chuva, quando pessoas oferecem, né, alimentos para eles. Você simplesmente tem uma vida egoísta, uma vida cheia de medos, né? Você não tem essa fé, essa confiança em Deus. Você não entende que existe um ser supremo que está mantendo toda a existência, né? Você está se identificando com esse corpo material, com essa forma humana de vida. Você esqueceu completamente que você é um espírito, é uma parte integrante de Deus. Você é um ser de amor. Você é um co-criador. Algo maravilhoso, você é feito à imagem e semelhança de Deus. E na forma humana de vida, quando você entra nesses processos de prática espiritual, você consegue contemplar a imagem e a semelhança que você é em relação a Deus. Porque é algo assim transcendental. Porém, a forma humana tem essa possibilidade, esse crédito, né, vamos dizer assim, de atingir esse ponto que vai te libertar completamente da ilusão. Você vive naquilo que se chama Maya. A realidade que você está criando, né, co-criando na sua mente com Deus atualmente, é uma ilusão completa, porque você não está fluindo naturalmente na vida, em comunhão com o divino. Você colocou tudo de lado, né? Você acorda todos os dias e parece que esse dia é um dia de luta, de batalha, e aí toda a mídia, todo o sistema jogando uma porção de coisa negativa no ar e você se sente perdido, como se estivesse num campo de batalha mesmo, né? Então temos que despertar urgentemente. Essa oportunidade da forma humana é incrível. Não é qualquer um que está nessa forma humana, né? Você observa as árvores, né? Observa, né, as pedras, tudo isso tem vida, são consciências ainda em estados primitivos. E acima da forma humana também tem formas superiores. Agora você está no estágio humano. E a missão no estágio humano é exatamente despertar o amor que você tem eternamente por esse ser supremo, que rege, né, todo esse universo, toda a existência. E também, né, aprender a usar a sua inteligência para discernir realmente o que você está fazendo nessa encarnação atual. É o espírito que atua sobre a inteligência. A forma, né, a forma humana é só uma ferramenta. Mas nela está embutida essa possibilidade divina, espiritual. É isso que você tem que compreender. Então você vai ser como realmente os passarinhos. Quando você entrar em contato, em comunhão com Deus consciente, a sua vida vai ser assim. Você vai acordar cantando, você não vai estar preocupado, estressado, a sua vida não vai ser uma luta louca, certo? Você vai fazer as coisas moderadamente, nessa confiança amorosa em Deus e vai seguir a sua vida naturalmente. Um fluxo saudável, feliz, onde você todos os dias vai fazer a prática de se encontrar com Deus, de estar sempre, né, acessando as energias superiores. Você vai estar sempre em contato com almas, né, almas mais elevadas,
também no plano invisível, muitos seres vêm vir, né, te dar assistências, porque está todo mundo querendo te ajudar a evoluir. E aí, para isso acontecer, você tem que se situar no espírito, tem que sair do ego, esse eu que fica se identificando com essa forma humana, né? Você não é nada disso. Mas se você faz esse trabalho que é específico da forma humana, de se situar no espírito e se manter aí com essa consciência, então você vai ser ajudado de todas as maneiras, né? Tanto através de Deus dentro do seu coração, como através de vários seres que já evoluíram para plataformas superiores à forma humana, e eles vão, né, já estão aqui te auxiliando. Mas você não abre seu coração, você não é receptivo. Você só está pensando em fazer milhões de coisas. A sua mente nunca te deixa em paz. Você não se dá o direito de ser um filho de Deus. Você não compreende o poder que você tem de cocriar o que você quiser. E a coisa mais importante, a maior riqueza da existência é obter esse amor a Deus acima de todas as coisas. Onde você vive uma vida, né? Esse é o fluxo. Esse é o fluxo que nós temos que, né? O alimento, a vestimenta, as coisas materiais, elas vão vir naturalmente. Porque se você está com Deus e Ele está completamente observando, né, a sua atuação nesse mundo, se você caminha em direção a Deus, nesse interesse espiritual, Deus ele passa a te dar uma atenção especial para manter a sua vida material e espiritual, para que você siga em paz nesse fluxo de evolução natural da sua existência enquanto forma humana. Quando Deus cria esse universo, né, e cria as várias formas, tudo isso é para evoluir a consciência, para que você volte um dia para o reino de Deus. E quando você chega nessa forma humana, você tem que constatar isso. Por isso que um mestre vem, por isso que um mestre ensina. Vocês têm que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e têm que seguir a vida nessa fé, nessa confiança, dia a dia. Não tem essa coisa de futuro. Futuro e passado são relativos, né, à mente. Passado e futuro, né? Então você tem que viver no aqui e agora no espírito. Não se preocupe com o futuro, né? Como diz o Mestre Jesus, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Já basta a preocupação de cada dia. Viva cada dia refugiado, rendido em Deus, que está presente no seu coração, com esse amor, com essa confiança completa, com essa determinação, com essa dedicação, com essa avidez. Seja ávido para obter o benefício máximo dessa forma humana e exercite diariamente a sua capacidade de fazer as práticas espirituais, que são muito mais importantes do que qualquer prática externa, material, de obter coisas, de desfrutar coisas no nível, né, materialista, egoísta, porque no final tudo isso aí, quando a morte vier, e você não sabe quando ela vai vir, vai ser retirado de você. Você tem que aprender a acumular o tesouro espiritual no seu coração. Certo? Onde estiver o seu coração, é onde está o seu tesouro. Então, se o seu coração estiver no amor divino, esse vai ser o seu maior tesouro. São benefícios eternos, são atividades, movimentos da sua alma que estão te levando de volta
para o reino de Deus, que é o reino bem-aventurado, onde o espírito, né, está em seu estado puro na relação com Deus. Imagina, essa é a possibilidade da forma humana. Mas a gente, né, esqueceu disso. E aí a gente vive com medo, vive num estado de crítica, de julgamento, né, odeia, somos violentos, nos comportamos pior que um animal selvagem às vezes, né? Somos passionais. Assim, estamos sempre nos lamentando, ansiando, nos frustrando, inseguros, sentindo que estamos sozinhos, e aí fazemos várias práticas, né, degradadas, culpamos Deus, culpamos o mundo, culpamos o sistema, e assim segue a vida da maioria das pessoas, né, se drogando, tomando milhões de remédios, enlouquecidas, pessoas se suicidando, simplesmente porque elas não param para entrar nesse silêncio, para fazer essa internalização que todos os mestres, que o próprio ser divino, quando se manifesta nesse planeta, ele pede: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso está na Bíblia, né? É Deus falando, né? Fique quieto, freie seus pensamentos, freie essas loucas emoções, simplesmente sente, acalme seus pensamentos, né? Respire mais devagar, respeite a sua existência, entre em contato com você mesmo. E através dessa prática constante, você vai atingir essa verdade que você é. E atingindo essa verdade, você vai se libertar completamente, completamente, de toda a ilusão, de todas essas marras, essas algemas, né, psicológicas e emocionais, sentimentais. Você passa a ser um fluxo natural do amor de Deus nesse mundo, quando você comunga o seu espírito com o divino no seu coração. É muito simples entender isso. Esse é o objetivo da forma humana. E se você não faz isso, simplesmente você está desperdiçando a oportunidade maravilhosa que é estar tendo essa ferramenta da forma humana de vida. Mas se você atingir realmente o divino, você vai ser como os passarinhos, né? Todos os dias você vai acordar feliz, vai cantar, né? Cantar os mantras, né? Cantar a alegria da vida, as boas vibrações, cantar a amizade, cantar a beleza de Deus, cantar o êxtase. Entende? Então, a oportunidade está aberta para todas as pessoas, mas cada uma escolhe, né, pelo seu livre-arbítrio, o que seguir. E muitas vezes você está escolhendo certas coisas porque você não tem consciência disso que eu estou falando aqui, do que todos os mestres vêm falar, do que o próprio Deus vem falar. As suas escolhas estão baseadas em ações incoerentes, inconscientes, ações baseadas no falso ego, na falsa identificação com esse corpo material e na visão incorreta desse mundo que cerca a sua forma humana. Então vamos entrar na consciência espiritual, vamos nos dar uma chance, né? Em pouco tempo você vai ser uma pessoa completamente renovada, transmutada energeticamente, simplesmente porque você se permitiu durante os seus dias, né, a cada dia, fazer essa prática espiritual com esse desejo sincero de que Deus se revele no seu coração, para que você encontre a resposta da vida. O mistério, né, o véu vai ser retirado da sua mente e seu espírito vai entender as coisas como elas são. Não tem também esse mistério todo. A vida é Deus em ação. E você cocria amorosamente com Deus a existência que você quiser.
Essa é a beleza da existência, é a beleza da liberdade de ser. Você já não é mais dependente de um sistema ou de pessoas que impõem algo sobre a sua alma. Você não está vivendo com medo da morte, assim, 24 horas por dia. Você não está se sentindo abandonado, rejeitado. E quando você está fluindo com Deus, tudo está à sua disposição, né? Você vai vestir a sua alma, você vai alimentar o seu espírito. Isso tudo é maravilhoso, né? Sigam o fluxo. Por favor, sigam o fluxo. Saiam da depressão, do estresse, da angústia, da tristeza. Saia disso, né? Você não é nada disso, isso aí é só a mente. A mente pensando no futuro, criando, né, coisas com a sua imaginação negativa. Vive em Deus, tudo está acontecendo perfeitamente agora, nesse exato momento. Tudo é maravilhoso, tudo é incrível, tudo é um milagre. E você está numa forma humana que tem todas essas possibilidades, né? Você tem que simplesmente dedicar, mesmo que seja um pouco do seu dia, a se encontrar consigo mesmo em seu coração. E na medida que você vai fazendo isso, surge uma bem-aventurança, o que se chama Ananda, e você vai querer cada vez mais, porque essa é a realidade. Essa é a maior bênção, né? Tá? Então, é isso aí. Tudo que eu estou falando aqui agora para vocês é o que os mestres vêm falando em todos os tempos. E também no futuro voltarão mestres falando a mesma coisa que eu estou falando aqui, né? Despertem, acordem, né? Amem a Deus, parem de se preocupar tanto, deixa Deus cuidar de suas vidas, parem de vibrar ou de cocriar negativamente, entendam que vocês são poderosos, vocês são deuses, vocês são filhos amados de Deus, vocês são luz pura, certo? Então eu com Deus sou maioria, né? Tem um provérbio que diz assim. Então seja a maioria em você mesmo e siga o seu caminho com essa fé. Não fique se medindo pelas outras pessoas, nem se sinta superior a nada. Simplesmente siga qual é a missão da forma humana de vida. A forma humana é isso aí. Ouça essa reflexão de novo, analise direitinho tudo que eu falei aqui. E você, se você realmente adotar essa consciência, eu tenho certeza que você vai ficar bem diferenciado, né, do que você é hoje. Você vai se encontrar e vai encontrar a razão suprema da existência, porque você vai se situar naquilo que você é. Você vai viver a sua verdade, a vida real, tá? Isso não é complicado, você já é aquilo que você pretende ser. Você é um espírito lindo e vamos entrar nessa frequência, nessa constância de entendimento e estar nos preparando aí para voltar para o mundo espiritual ou receber uma forma superior onde estejamos, né, vivendo completamente libertos em inteligência, numa mente superior, sem esses problemas de condicionamento, limites da forma humana de vida, tá bom? Então eu desejo a vocês um excelente dia e que Deus esteja sempre zelando por vocês, para que vocês atinjam esse significado mais profundo da existência, da consciência e do prazer real de viver aqui, né, nessa escola, planeta Terra, enquanto estamos aqui podendo, né, falar, ouvir, nos comunicar, né, compartilhar ou refletir essas coisas maravilhosas que raramente as pessoas vão ouvir, né, porque elas estão completamente já perdidas, ignorantes dentro desse mundo feito de energia densa e negativizada. Tá? Então que a luz venha e ilumine o maior número de pessoas para que todo mundo frequencie superiormente
e todo mundo realmente se torne uma família em Deus, nesse espírito de fraternidade, onde todo mundo possa se auxiliar, né, mutuamente para evoluir nessa questão do campo espiritual. Um beijo no coração, que Deus abençoe a vida de todos vocês.